Bom, eu vim falar sobre o que é ser cristão. Ser cristão, bom, tem muitas pessoas que mesmo sendo crente, lendo a Bíblia, indo para a igreja, diz que é cristão, porque quase todo mundo hoje em dia diz que é cristão, mas não sabe, na verdade, o que é ser cristão. Porque para a gente entender o que é ser cristão, primeiramente a gente tem que ter entendimento do significado do nome, o Cristo. Bom, e é isso que eu vou fazer. Vou dar o significado do nome, o Cristo. E mostrar como que a gente é cristão. O Cristo quer dizer o Salvador, aquele que salva. Moisés foi o primeiro Cristo. Por que Moisés foi um Cristo? Porque Moisés salvou as pessoas do Egito. Jesus é o Cristo. Por quê? Porque ele trouxe a salvação para as pessoas, ele trouxe um ensinamento de salvação. Ele é o próprio ensinamento, ele é o Cristo de Deus. Porque com o ensinamento que ele traz, ele leva a gente para o caminho da vida eterna. Ele é o único meio de salvação, porque ele é o próprio caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida de nós. Por isso que ele é o Cristo. Para a gente ser cristão, a gente tem que salvar também. Ah, eu sou cristão. Eu sou salvador. É a mesma coisa. Então, uma pessoa que mesmo que vai para a igreja, seja crente, se ele não praticar as boas obras, ele não é cristão. Pode ser crente, mas não é cristão. O jovem rico era crente, mas não era cristão. O samaritano não era crente, mas era cristão. Zaqueu não era crente e não era cristão, mas depois que Jesus foi lá e ensinou a ele a verdade, ele passou a ser crente e cristão. Quando ele disse, a partir de hoje, metade de tudo que eu tenho, darei aos pobres, e não roubarei mais ninguém. Jesus disse, hoje tem salvação em sua casa. Jesus quis dizer, então hoje, Zaqueu, você é um cristão. Ser cristão é independente de religião ou de crenças. É a partir por obra, porque cristão quer dizer salvar, fazer boas obras. E quem faz boas obras e salva as pessoas, ele é cristão. Porque se converter a Cristo, que era para ser ensinado hoje, era ensinar a fazer boas obras. Lá em Atos dos Apóstolos ensina como se converter a Cristo. Quando lá diz assim, todos que creram se converteram, tinham tudo em comum. Vendiam seus bens, suas propriedades e saíam de casa em casa, dividindo o produto à medida que alguém tinha necessidade. Eram cristãos, passavam a salvar as pessoas. O batismo torna você cristão, o verdadeiro batismo, não o que é dado hoje. O que é dado hoje, ele é engano, de injustiça. E eu explico esse engano no outro vídeo. Não vou explicar nessa parte, porque não vai ficar muito grande. Mas tem um outro vídeo que eu gravei, que é a besta, entre aspas, é uma religião cristã. Lá eu explico tudo. Ele é comprido, longo, mas traz a verdade de Deus. Quem tiver interesse só é ir lá e conhecer. Mas continuando. No batismo, é uma forma de ensinar você a ser cristão. As águas são um símbolo. O que vale realmente é o ensinamento que é dado através das águas. Tanto é que Zaqueu, para ser salvo, ele não precisou descer as águas. Ele recebeu só o ensinamento. Jesus viu que ele acreditou e não precisava levar as águas. Certo? Mas a forma mais básica, mais normal de dar esse ensinamento através de você ir no lugar que alguém desse o ensinamento e descer as águas e que receberia aquele ensinamento de ser cristão, que hoje não ensina ninguém a ser cristão. João Batista contava, batizando, ele ensinava as pessoas a ser cristão. Ele dizia, quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. Mesma coisa de Atos dos Apóstolos, que a gente ensinava você a vender seus bens e dividir com quem não tinha. O batismo é isso, na verdade. Certo? Jesus disse uma coisa muito interessante. Eu não vim por justos, eu vim por injustos. Ou seja, tem justos então na terra, sim. Tanto é que o samaritano foi usado para mostrar que existia justo. Tem ateus, eu vejo na televisão,
ateus que de coração dedicam a vida a ajudar as outras pessoas. E eles são cristãos e são justos. Porque a palavra mesmo de Deus diz: distribuído aos pobres a sua justiça permanece para sempre. Esse é o justo de Deus. A justificação pela fé é outra questão que eu explico lá nesse vídeo que eu falei. Lá tem toda a coerência da palavra de Deus. Então, o ser cristão é isso. E hoje pessoas falam que são cristãos, mas tem 10, 20 casas, recebe não sei quantos mil por mês, não divide nada com ninguém. E dizem que são cristãos porque vão na igreja. Não são cristãos. Olham para outro, como eu falei, um ateu, fazendo bem, a coisa maravilhosa para os outros, as boas obras, e dizer se não está salvo, que ele não é cristão, ele não entende nada, ele que não é cristão. Primeiramente, o cristão faz boas obras. Obras faz parte das boas obras, é você não julgar. Pessoas de igreja são anticristos, porque eles cometem todo tipo de entendimento que vão contra as boas obras. Dizem que obra não salva. Isso é anticristo. Julgam as pessoas. Isso é anticristo, porque o Cristo não julga, pessoas não podem julgar. Jesus disse: julgue e será julgado, mas se você não julgar, não será julgado. Então, ser cristão é aquela pessoa que perdoa, aquela pessoa que não julga, aquela pessoa que, independente de quem seja, esteja precisando, ela vai lá e ajuda. Esse é ser cristão de Deus. Olha o que é cristão. Jesus disse: através do mandamento que Jesus trouxe, ele torna você cristão, se você viver. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso conhecereis que sois meus discípulos. Discípulo é aquele que faz o que o mestre faz, certo? Um exemplo, uma pessoa às vezes é professor de artes marciais e tem um aluno dele, aí muita gente conhece aquela pessoa que ele é discípulo do outro pelos golpes que ele dá. Eu acho que aquele rapaz é discípulo de fulano, pelos golpes. Ou seja, aquele rapaz é discípulo de Jesus, pelas obras que ele faz. Nisso, pelas boas obras, conhecereis, sois meus discípulos, sereis cristãos, Jesus quer dizer. Mas você tem que entender que esse mandamento de amor não é amor de língua, como a palavra diz: filhinho, não amemos de língua e de palavras, mas sim por obras e verdade. Nisso conhecereis que sois da verdade. E perante ele, Deus, tranquilizareis o seu coração. Então, quem faz boas obras, ateu ou não, dessa religião ou daquela, tanto faz, pode ficar tranquilo, seu coração, você estará salvo. Porque a palavra de Deus diz também assim, que sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Ou seja, sabemos que passamos da morte para a vida, porque fazemos as boas obras para os nossos irmãos. E aquele que não faz, que não ama, permanece na morte. Hoje o mundo de crente, hoje ele está morto. Hoje ele vive no engano de Satanás, achando que está adorando a Deus. Está na palavra de Deus, está na verdade de Deus, está na mentira de Satanás. Então, nesse outro vídeo, se você tiver interesse de conhecer a verdade de Deus completa, só é acessar a besta, entre aspas, religião cristã, e lá explicará com mais detalhes. Muitas outras coisas também.